Muito bem. Vamos iniciar a sessão de hoje. Essa é a sessão da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 4 de abril de 2023. Não é uma sessão muito feliz, né? Porque o doutor Jandir vai nos deixar, né? Vai para a sexta Câmara Julgadora. Vamos receber outro colega também aqui, né? E quando o recebermos também ficaremos alegres, né? Mas estamos sentidos aqui, que fique registrado aqui no início logo da sessão, né? Para deixar o doutor Jandir constrangido. Brincadeira, doutor Jandir. Mas é isso. Essa é a sessão do dia 4 de abril. Vamos então, feitas essas declarações aí emotivas, né? Vamos então iniciar a sessão. O primeiro processo que nós vamos julgar é o processo da Syncreon Soluções Logísticas Limitada, AIM 4147170, da minha relatoria. O voto já se encontra registrado. Eu vou ler o relatório e, em seguida, eu passo a palavra para o doutor Guilherme Garcia Camida Kiel, para produzir sustentação oral. É um recurso ordinário interposto por Syncreon Soluções Logísticas Limitada, em face da decisão de primeira instância, que julgou procedente o AIM. É apenas uma acusação, é falta de pagamento porque entregou a GIA, né, do mês de setembro de 2021, com a indicação do valor do imposto a recolher em importância inferior à escriturada no livro fiscal da escrituração fiscal digital, no mês de setembro de 2021. O contribuinte ele traz algumas razões no recurso ordinário dele, e as principais são que há uma nulidade, ele alega 3 nulidades da decisão recorrida, né? A primeira por ausência de apreciação de provas e argumentos apresentados, a segunda por vício de fundamentação, a terceira por inovação no critério jurídico do lançamento. O contribuinte também alega no mérito que não teria havido falta de pagamento do imposto no mês de setembro de 2021, uma vez que o valor lançado na GIA de setembro de 2021, a título de saldo credor do período anterior, e que diminuíra o valor do imposto devido na competência de setembro, corresponderia ao valor do imposto pago a maior no mês anterior, ou seja, na competência de agosto de 2021, conforme se comprova por meio do confronto entre as GARES, 3 GARES, e a GIA, do mesmo mês, no mês de agosto. Essa é a alegação de mérito principal, e também o contribuinte pede a aplicação da súmula TIT 10 em sua nova redação. A representação fiscal em contrarrazões propugna pelo não provimento do recurso, né? Esse é o relatório, então eu passo a palavra para o doutor Guilherme. Doutor Guilherme. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais juízes. Vou pedir a licença dos senhores para compartilhar aqui uma apresentação de tela, para facilitar um pouquinho a exposição. Me confirmem, por gentileza, se os senhores veem a minha tela, a apresentação. Sim, estou vendo. Perfeito. Bom, como bem relatado pelo senhor presidente, trata-se de auto de infração contra a Syncreon, que tem uma acusação só. Então, a suposta falta de pagamento de ICMS, no montante total de pouco mais de R$1.500.000, no mês de setembro de 21, decorrente de divergência de informações prestadas pela empresa na GIA e no SPED de agosto e setembro de 2021. Como argumentos do recurso ordinário, então, como bem apontou o senhor presidente, a gente aponta a nulidade da decisão recorrida, são 3 nulidades, a inexistência de falta de pagamento do tributo exigido, a violação ao princípio da verdade material e a ausência de qualquer prejuízo ao erário paulista. Eu vou inverter a ordem da minha apresentação, senhor presidente, e vou tratar primeiramente do mérito, porque é muito evidente que não há falta de pagamento de ICMS. Então, vamos passar um pouquinho sobre qual foi o procedimento adotado pela empresa em agosto de 21. Então, em agosto de 21, a empresa apurou um saldo devedor de ICMS no valor de R$ 4.411.390,10. Isso foi entregue na GIA. Então, como os senhores podem ver aqui, imposto a recolher, o valor de pouco mais de 4 milhões. Em que pese esse valor de pouco mais de 4 milhões, a empresa houve por recolher R$ 5.930.168,88. Isso foi recolhido através de 3 GARES que eu apresento aqui. Então, o primeiro, no valor de pouco mais de 4 milhões, o segundo, no valor de pouco mais de 1.200.000, e o terceiro, no valor de 630 mil.
Isso fez, então, que houvesse uma diferença, um recolhimento a maior, senhores jogadores, no valor de R$ 1.518.788,79. Isso em agosto de 21. Em setembro de 21, constatando essa diferença que houve, a empresa houve por lançar em sua GIA, no campo estorno de débito, essa diferença do montante recolhido a maior em agosto. Então, os senhores podem ver aqui, estorno de débito, o valor, a diferença recolhida. Constatando diferenças, inconsistências, perdão, em sua GIA nesse período, a empresa ela houve por realocar esse valor, essa diferença no campo saldo credor do período anterior. Período anterior, então, agosto de 21. Apurando, assim, um saldo devedor naquele período, em setembro de 21, de R$ 951.265,41. Como os senhores podem ver aqui, então, a realocação para o campo de saldo credor do período anterior, e aqui o saldo devedor no valor de 951 mil. Em que pese esse saldo devedor aí de 951 mil, a empresa recolheu 957. Então, como eu mostro aqui nas três caras que seguem. Então, uma no valor de 530, outro no valor de 416 e outra no valor de pouco mais de 10 mil. Então, vejam, senhores jogadores, que não houve falta de recolhimento. Pelo contrário, houve recolhimento a maior, tanto em agosto de 21 quanto em setembro de 2021. O recolhimento foi a maior. E aqui eu trago só uma continha básica feita com as diferenças que foram recolhidas. Então, em agosto, ali, o saldo devedor, o que foi recolhido, então, constatada uma diferença de R$ 1.518.778,39. Em setembro de 21, a mesma coisa. Então, saldo devedor de 951 mil, recolhimento de 957, e a diferença aí de pouco mais de R$ 6.440. Então, houve sim um recolhimento, e não só um recolhimento, mas um recolhimento a maior, de R$ 1.525.218,79. Então, não faz sentido a acusação fiscal alegar falta de recolhimento de ICMS quando ele foi devidamente recolhido. Então, não houve falta de pagamento de ICMS. Pelo contrário, o recorrente efetuou o recolhimento. Em que pese a ausência desculpa. Em que pese o erro no procedimento adotado pela recorrente, fato é que em nenhum momento ela foi intimada pelo fisco paulista a prestar esclarecimentos sobre a divergência. Não houve uma instauração de procedimento fiscal. Se houvesse, certamente este fisco teria constatado que o ICMS foi recolhido e não teria procedido com esse auto de infração. Então, embora haja uma diferença entre o que está apontado na GIA e na FD-SPED, fato é que o imposto foi integralmente recolhido pela recorrente, inclusive foi recolhido a maior, não havendo o que se falar, então, em falta de pagamento do imposto. A recorrente esclarece que ela agiu de boa fé ao lançar na GIA após a GIA apurada em agosto, em setembro, no campo de estorno de débito e depois no saldo credor de período anterior, demonstrando para o fisco paulista o valor que foi recolhido a maior e foi reutilizado na apuração de setembro. E a jurisprudência ela é pacífica deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, no sentido de que a verdade material se sobrepõe às formalidades administrativas. Então, veja aqui um julgado da 16ª Câmara Julgadora, de 2019, em que, a despeito do descumprimento da forma, deve-se buscar a verdade material, de forma que há de se apontar uma preponderância do conteúdo, ou seja, da matéria, pela forma. Então, é desconsiderar neste caso que, embora haja um equívoco ali pela recorrente nas apurações de agosto e de setembro, fato é que o imposto foi recolhido. Então, tem que haver a preponderância do conteúdo pela forma. Não é uma mera descumprimento ali de obrigação de apuração na GIA, no SPED, que deve impedir que o recolhimento tenha sido feito. Deve-se reconhecer esse recolhimento feito. Então, o procedimento feito pela recorrente não causou qualquer prejuízo ao erário paulista, já visto que não houve a ausência de pagamento de ICMS. Ele foi recolhido e foi recolhido a maior, conforme a gente demonstrou aqui. Caso os senhores julgadores não provêm esse argumento de mérito, fato é que a decisão recorrida deve ser anulada de forma a retornar os autos para a primeira instância para novo julgamento. E por que isso? Porque ela incorreu em 3 vícios. O primeiro deles é que não houve apreciação de argumentos das provas juntadas. Então, a decisão do TJ não analisou qualquer prova e qualquer documento que foi juntado pela recorrente. Veja-se um trechinho da decisão recorrida. A fim de evitar alegações sobre a ausência de apreciação de eventuais argumentos trazidos pela defesa, aponta-se a desnecessidade de apreciação de todos os argumentos quando aqueles apreciados já lhe pareceram suficientes. Qual foi o argumento analisado pela decisão recorrida, senhores jogadores? Nenhum. O que a decisão recorrida se pautou foi de que houve mero descumprimento de erros formais. Eu vou demonstrar um pouquinho mais na sequência. A segunda hipótese de nulidade é o vício da fundamentação da decisão proferida, já que ela só manteve a auto-infração em razão do descumprimento de formalidades legais. Já que ela não analisou o mérito,
tinha que ter alguma razão para desprover o argumento da empresa. E esse argumento foi o simples descumprimento de formalidade legal. E a terceira hipótese, que se coaduna na segunda, é de que houve uma inovação do critério jurídico. Ora, a acusação fiscal é de não recolhimento de ICMS. Como pode o DTJ, então, se utilizar de descumprimento de requisitos formais para desprover a defesa da recorrente? É uma clara inovação. Então, até aqui apontar um trecho na lição recorrida, que fala que, todavia, este não foi o procedimento adotado pela recorrente, que adotou um procedimento de acordo com seu juízo de valor e conveniência, à revelia das obrigações impostas pela legislação. Então, não se pautou, não se analisou qualquer documento, qualquer prova de pagamento feita pela recorrente, mas sim o mero fato de que houve um simples descumprimento de dever formal. Então, trazendo um pouquinho mais de detalhe as hipóteses de nulidade, a primeira, então, que trata sobre a ausência de apreciação dos argumentos e provas, a recorrente lá trouxe, conforme eu demonstrei aqui para os senhores, prova inequívoca de que os recolhimentos de ICMS foram feitos em agosto de 2021, em setembro de 2021. Caberia, então, à DTJ, em sede de primeira instância, analisar corretamente a defesa apresentada, demonstrando, a partir das provas e dos argumentos juntados, de se houve ou não recolhimento de ICMS. Só que a DRJ não assim procedeu. Ela não analisou as provas juntadas, nem qualquer argumento impostado pela recorrente em sua defesa, e decidiu ali pelo desprovimento da defesa em razão do descumprimento de formalidades do processo administrativo. Então, a recorrente demonstrou, ao longo de todo o processo, isso na defesa e no recurso, que não deixou de arcar com suas obrigações tributárias perante este fisco estadual, sendo, então, o ônus do fisco demonstrar o contrário, de que não houve recolhimento de ICMS, quando, na verdade, houve. A jurisprudência afirmada por esta egrégio Tite, em especial por essa colenda da primeira Câmara Julgadora, é de que deve-se decretar a nulidade das decisões que não apreciam a totalidade dos argumentos apresentados pelo contribuinte. Então, vejo até um voto de um julgado, de relatoria do Dr. João, do presidente dessa Câmara, que diz que a decisão foi omissa no tocante à alegação feita em defesa e de que merecia, pelo menos, o enfrentamento por parte do órgão julgador, na instância quo, dos argumentos apresentados à impugnação. Então, deveria a decisão de primeira instância ter apresentado fundamentos jurídicos para o desprovimento da defesa em razão do mérito e das provas juntadas pelo contribuinte. É fato que a decisão aqui deve ser anulada, voltando à primeira instância para novo julgamento, tal qual o ilustríssimo presidente ponderou em seu voto no auto de infração número 4134.401, dígito 7. A segunda hipótese de nulidade, senhores julgadores, é do vício da decisão recorrida. Os senhores devem conhecer muito melhor do que eu o artigo 38 da Lei nº 13.457 de 2009. O artigo 38 dispõe que a decisão deve ser devidamente fundamentada, será proferida por escrito, aplicando a legislação aos fatos apurados. Fato é que a decisão de primeira instância não negou ou sequer traçou qualquer comentário sobre o efetivo recolhimento de ICMS. Não houve uma análise de se o ICMS foi recolhido ou não. Isso é o centro da acusação fiscal. Como o senhor presidente falou em seu relato, é a única acusação fiscal apresentada nesses autos. A acusação fiscal não é de erro de descumprimento formal, mas sim de ausência de recolhimento de ICMS. Então, ainda que a recorrente tivesse deixado de se observar os procedimentos formais, fato é que essa mera inobservância não pode significar, em hipótese alguma, a ausência de recolhimento. A ausência de recolhimento só pode ser vista a partir dos documentos e das provas juntadas nos autos, fato que não foi analisado ou sequer comentado pela decisão de primeira instância. É também pacífica o entendimento da colenda da Câmara Superior em anular as decisões por vício de fundamentação em razão da falta de enfrentamento dos argumentos apresentados pela empresa. Então, eu vejo o julgado da auto de infração 4019.158, dígito 8, da colenda da Câmara Superior, em que se deparou com decisão recorrida que sequer analisou e tão pouco esclareceu de que forma a conduta praticada pela recorrente teria implicado em falta de pagamento de ICMS. É o mesmo ato aqui desses autos. A DTJ não ponderou, não analisou de qualquer forma os argumentos e as provas juntadas pela recorrente quanto à falta de pagamento de ICMS, que, reitero, é a única acusação fiscal destes autos. Então, o julgado é desprovido de fundamentação e deve retornar à primeira instância para nova aprovação de decisão. A terceira hipótese é a inovação no critério jurídico do lançamento. Ora, se a única acusação fiscal é de falta de recolhimento de ICMS e a DTJ alega o mero erro no procedimento formal adotado, desprovendo por essa razão a defesa apresentada pela recorrente, fato é que ela está alterando o critério jurídico. Haja visto que esse critério não estava contido na auto de infração.
Então, é uma clara violação, senhores jogadores, ao artigo 146 do CPM, que dispõe que, uma vez firmado o critério jurídico de lançamento pela autoridade lançadora, ele não pode ser alterado em relação àquele mesmo fato gerador. Então, não poderia a DTJ, neste mesmo fato gerador, a partir deste próprio auto de infração, desprover os argumentos da recorrente por um novo motivo. Motivo este não contido no auto de infração. É claro a hipótese de nulidade da decisão recorrida. Então, caso os senhores jogadores não provenham mérito deste auto de infração, deste recurso ordinário, considerando o pagamento que foi feito a maior pela recorrente, fato é que devem decretar a nulidade da decisão recorrida pelas 3 hipóteses de nulidade aqui apresentadas, de forma que a DTJ apresente uma nova decisão sobre estes mesmos autos. Como questão subsidiária, como bem elencou o senhor presidente, é de se aplicar, em caso de desprovimento do mérito, a súmula 10 recentemente ditada por este egrégio tribunal, que dispõe o seguinte, abre aspas, os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multas exigidos em auto de infração estão limitados à taxa referencial Selic incidente nas cobranças de tributos federais. Este racional já foi adotado pela coluna da Câmara Superior em outros julgamentos recentes. Então, trago aqui o julgamento de 21 de março, então, um julgamento que tem menos de 10 dias, que dispôs que, por tais motivos, conheço o pedido para limitar os juros no cálculo do imposto da multa taxa Selic, nos termos da súmula 10 do TIT, revisada em junho de 2022. Então, deve-se aplicar, em caso de desprovimento deste recurso ordinário, que só se admite aqui por amor ao debate, né, já que é evidente as razões para o seu provimento, a súmula 10, recentemente ditada por este egrégio tribunal. Então, como conclusões, senhores jogadores, tem-se que, primeiramente, houve o recolhimento do ICMS por parte da recorrente, de modo sendo de rigor o provimento integral deste recurso ordinário e o cancelamento integral do auto de infração aqui discutido. Caso os senhores jogadores assim não entendam, é necessário decretar a nulidade da decisão recorrida para que a remessa dos autos à instância COM, para que seja proferida nova decisão pela DTJ em razão dos vícios cometidos por ela no julgamento de primeira instância. De maneira subsidiária ainda, requer-se a aplicação da nova redação da súmula 10 deste egrégio tribunal, caso não se proveja o recurso ordinário. É o que eu tenho para expor, senhor presidente. Muito obrigado pelo tempo de fala e parabenizo o senhor Jandir pelo serviço prestado nessa coluna da primeira Câmara. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Obrigado pela excelente sustentação oral, bastante clara, né? Didática, né? Eu acho que todos entenderam, compreenderam bem aqui, né, o que está acontecendo. Eu vou fazer uma pequena observação antes de iniciar a leitura do voto, né? O caso aparentemente, é um caso difícil, né? Mas, debaixo da superfície, na verdade, a gente vê que é muito simples. Né? Muito simples, é um caso de que o contribuinte ele fez uma tentativa de compensação. Né? Um imposto que foi pago no mês de agosto, que supostamente teria sido pago a maior, o contribuinte, então, tentou se compensar, efetivamente fez diretamente em dia no mês subsequente. Isso não é uma matéria inusitada, né? Coisa mais comum do que a gente deseja, né? No âmbito aí do imposto paulista, né? A gente vê, né, muitas vezes o contribuinte tentando promover uma correção de um erro cometido, mas adotando uma sistemática que não é prevista na legislação. Então, esse é mais um caso, né, disso. E quando o contribuinte fala que o imposto foi pago, eu entendo que o contribuinte está dizendo que o imposto da competência de agosto teria sido pago, a maior, e aí a da competência de setembro teria sido compensado. Então, na verdade, não há um pagamento do imposto da competência de setembro. O que há é uma compensação, tentativa de compensação, na verdade, porque compensação é um termo jurídico adotado na legislação do imposto de renda, do imposto do ICMS, e que tem o seu próprio procedimento, né? E não foi contribuinte, não se trata de uma compensação feita aqui com base no que a legislação determina. O que acontece é uma tentativa de corrigir um erro, né? O problema
dessas tentativas é que elas implicam, elas, no mais das vezes, como é o caso dos autos, geram um problema na escrituração fiscal. Um problema eterno, né, na escrituração fiscal. Porque a escrituração fiscal passa a não refletir, né, o que foi lançado na GIA. Ou, por outro lado, a GIA não reflete o que está na escrituração fiscal. E isso, por si só, é uma infração grave. Como que a fiscalização, né? Imagina no futuro a fiscalização volta a analisar esses livros e vai... Né, como que se faz esse tipo de conciliação, entendeu? Imagina, no caso dos autos, foi realmente a fiscalização pegou, né, fez a sua... procedimentos que são feitos de praxe para todos os contribuintes do Estado de São Paulo, né? Uma verificação onde há um batimento simplesmente entre dados da GIA e da escrituração e do livro fiscal de apuração do CMS. Então, isso é feito para todos os contribuintes do Estado, aqueles que há diferença são notificados, né? Essas diferenças, e é lavrado auto-infração, porque não, há uma diferença do imposto daquela competência. Então, é feito esse esclarecimento, né? Eu já vou adiantar que eu agradeço aí a excelente sustentação oral, né, muito clara, mas o meu voto vai no sentido de não acolher as nulidades e entender que a infração é muito simples, a acusação está muito bem caracterizada e não é uma coisa inusitada, né? Essa tentativa, né, de dizer que no final das contas o imposto acabou sendo pago, na verdade, no fundo, isso é uma tentativa de sustentar uma tese da falta de prejuízo, né, agrário. No fundo, é isso, né? Então, não se trata aqui de falar de falta de prejuízo, não, né? Se trata de uma infração objetiva. Então, meu voto vai nesse sentido. Eu fiz essa digressão maior do que essa explicação maior do que eu gostaria, né? Mas eu acho que deve ter ficado claro. Eu vou ler o voto, porque eu acho que vale a pena a leitura, inclusive em respeito à presença do patrono. Então, vou proceder à leitura. Primeiramente, não assiste razão à recorrente no tocante à alegação de nulidade da decisão recorrida. A recorrente alega, quanto à primeira questão preliminar de nulidade, que a decisão recorrida deixou de analisar argumentos e documentos juntados com a defesa. Ocorre que esses documentos e argumentos, conforme se verifica da argumentação de folhas tais no recurso, dizem respeito à alegação da autuada de que não teria havido falta de recolhimento do imposto, portanto, diz respeito à própria questão de mérito. No caso dos autos, para entender se a decisão recorrida efetivamente deixou de apreciar tal argumento, é necessário que se adentre à questão crucial referente à existência ou não do efetivo recolhimento da diferença de imposto que a fiscalização entende que deixou de ser recolhido na competência de setembro de 2021. A acusação, eu trago de novo a acusação, né? Ela diz respeito à competência de setembro de 2021, né? Claramente aqui. Indo diretamente à questão crucial da presença de atuação, verifica-se incontroverso o lançamento na GIA do mês de setembro de 2021, o crédito do imposto no valor de R$ 1.518.778.000,79 a título de saldo credor do período anterior, reduzindo o valor do imposto pago naquela competência, né? Aí vejamos do recurso. O próprio recurso diz, né, o procedimento adotado pela recorrente em setembro de 2021. Conforme informações declaradas por meio da GIA, referência de setembro de 2021, originalmente entregue no dia 18 do 10, né, de 2021, a recorrente lançou diferença apontada no campo estorno de débito. Contudo, após apurar inconsistências na GIA originalmente apresentada, a recorrente, em 14 de dezembro, transmitiu GIA substitutiva contendo novas informações, ocasião em que apurou o saldo devedor, em vez de a diferença de R$ 1.518.000 no campo estorno de débito, como feito originalmente, a recorrente informou o referido valor no campo saldo credor do período anterior. Então, é incontroverso que o contribuinte lançou
esse valor a título de crédito na GIA, né, no campo saldo credor do período anterior. Também é incontroverso que tal lançamento a crédito não encontra correspondência nos livros fiscais da autuada, na referência do mês de setembro de 2021. E não encontra correspondência na escrituração fiscal da recorrente em qualquer momento, em qualquer referência. Uma vez que tal lançamento a crédito não advém das operações realizadas pela recorrente, sendo tal fato incontroverso, conforme se verifica do próprio recurso. Embora o saldo devedor, entre aspas, embora o saldo devedor referente ao mês de agosto de 2021 tenha resultado no valor tal, fato é que a recorrente recolheu no período em questão o montante tal por meio de 3 GARES, cujos valores individualizados equivalem respectivamente aos valores tais. Basta confrontar o valor recolhido pela recorrente com o valor apurado no mês de agosto para que se alcance o valor não reconhecido pelo fisco. Com efeito, a diferença entre o valor recolhido por meio das GARES e o valor devido declarado na GIA corresponde justamente ao valor de 1.518.000. Então, de fato, conforme acima se verifica do recurso, esse valor de 1.518.778,79, lançado como crédito do imposto no campo saldo credor do período anterior, na referência de setembro de 2021, não tem correspondência com qualquer registro em sua escrituração fiscal. Portanto, não decorre das operações da recorrente, mas tão somente, como claramente informa a recorrente, decorrem de valor que teria sido pago a maior por meio de GARES do período anterior, ou seja, da referência de agosto de 2021. Portanto, o que fez a autuada, conforme ela mesma alega em seu recurso, tornando matéria em controvérsia, foi lançar diretamente na GIA do mês de setembro de 2021 valores a crédito do imposto que não tem correspondência com os registros de sua escrituração fiscal de qualquer período, nem de setembro, nem de qualquer referência anterior. Deste modo, não há qualquer incorreção na presente autuação, uma vez que os fatos incontroversos indicam claramente o lançamento na GIA de setembro de 2021 de valores a crédito do imposto, portanto, reduzindo o valor do imposto pago naquela referência, sem qualquer correspondência na escrituração fiscal. Ademais, tanto a capitulação da acusação como a capitulação da multa estão em perfeita congruência com tal fato, diga-se novamente incontroverso. De fato, o artigo 253, inciso 2, e o artigo 87, parágrafo 2º do RICS, segundo os quais se capitulou a infração, combinados, determinam que a GIA deve ter correspondência na escrituração fiscal. Ou seja, todo e qualquer contribuinte tem o dever de lançar na GIA aquilo que foi registrado nos seus livros fiscais. Nada mais, nem nada menos. Artigo 253. A pessoa inscrita no cadastro de contribuinte deverá declarar em guia de informação o valor do imposto a recolher, o saldo credor a transportar para o período seguinte, apurado nos termos do artigo 87 e 91. No livro registro, artigo 87, os estabelecimentos enquadrados apurarão no livro registro de apuração do CMS, né, os valores referidos no inciso 3 serão declarados conforme disposto no artigo tal, observados quanto ao imposto a recolher os prazos a que se refere o artigo 112. Nesse sentido, não havendo a correspondência entre o valor lançado em GIA e o valor registrado na sua escrita fiscal, implicando tal diferença valor de imposto a menor, o artigo 85.1, a linha D, combinado com os parágrafos 1º, 9º e 10º da Lei 6374, de 89, determina a cobrança de multa e da diferença de imposto a menor. Então, artigo 85, descumprimento das obrigações principais acessórias instituídas pela legislação do CMS, fica sujeito à infração relativa ao pagamento do imposto, falta de pagamento do imposto, decorrente de entrega de GIA, de guia de informação com indicação do valor do imposto a recolher em importância inferior ao escriturado no livro fiscal. Portanto, correta a acusação, correta a sua capitulação, correta a multa aplicada, correta a sua capitulação, não havendo que se falar em qualquer mácula na presente autuação. Por outro lado, a recorrente tenta justificar tal lançamento no mês de setembro, sob o argumento de que ele corresponderia ao valor do imposto recolhido a maior por meio de GARE no mês anterior, o da referência de agosto de 2021. Vejamos novamente o recurso. Então, o contribuinte, novamente no recurso, traz claramente essa alegação, né, de que basta confrontar esses valores, né, das GARES com o valor que o fisco, das GARES de agosto, com o valor que o fisco apurou, a diferença, né, de imposto a menor do mês de setembro. Ora, como se vê, o que a autuada pretende claramente é justificar um procedimento por ela adotado totalmente ao arrepio da legislação,
com a alegação de que o valor do imposto recolhido a menor numa referência, por meio de lançamento a crédito diretamente na GIA, corresponderia ao valor do imposto recolhido a maior na referência anterior por GARES. Tal procedimento, conforme se demonstrou nos dispositivos anteriormente analisados, que não coincidentemente são exatamente aqueles em que foi capturada a acusação, não encontra suposta legislação de regência. Portanto, o que pretendeu a recorrente foi adotar um procedimento irregular e ilegal para corrigir o suposto erro que ela mesma cometeu. Portanto, não tem qualquer sentido a alegação da recorrente de que o imposto que está sendo cobrado no presente AIM, que diz respeito à competência de setembro de 2021, já teria sido recolhido pela recorrente por meio das GARES do mês anterior. O que a recorrente pretende com tal afirmação é inverter a ordem das coisas, como se tivesse, na verdade, deixado de recolher o lançamento a menor na GIA de setembro, como o fez, e posteriormente tivesse, então, recolhido por meio de GARE a diferença referente à mesma competência. Muito pelo contrário, os supostos recolhimentos das GARES de agosto de 2021, juntados às folhas tais, por óbvio, não dizem respeito à competência de setembro. E, como tal, acaso verificado o recolhimento a maior em tais GARES da competência de agosto, deveriam ser objeto de pedido de ressarcimento de imposto a recolhido a maior. Porém, a recorrente claramente pretendeu fazer uma espécie de compensação de impostos de competências distintas, cuja diferença a ser compensada teria sido gerada de erro de recolhimento em GARES, a ser pretensamente corrigido por outro erro, sem qualquer amparo na legislação, pelo lançamento direto na GIA do mês subsequente, tornando a escrituração fiscal descasada das guias de informação e apuração do próprio recolhimento do imposto e da referência, e do próprio recolhimento do imposto da referência. Portanto, como demonstrado acima, claro está que a recorrente equivoca-se completamente com a afirmação de que o imposto recolhido a menor na GIA de setembro, pelo lançamento dos valores a crédito no saldo credor do período anterior, teria sido recolhido por meio das GARES de agosto. Ante o exposto, o principal fundamento recursal e também da própria impugnação de que o imposto cobrado no presente AIM já teria sido recolhido, se mostra completamente equivocado. Por outro lado, verifica-se que a decisão recorrida, de forma concisa, adotou precisamente o mesmo entendimento aqui firmado e acima claramente demonstrado, não havendo que se falar em qualquer vício de nulidade. Vejamos trecho da decisão recorrida em questão. A decisão diz o seguinte: no mérito, o AIM versa sobre falta de pagamento no mês de setembro, decorrente da entrega de GIA, com o valor do imposto a recolher em importância inferior, a escriturada no livro fiscal destinado à apuração. A fiscalização verificou que o contribuinte havia deixado de lançar, como resultado da apuração, o valor a recolher, que não foi apresentado em GIA e, consequentemente, não apresentado na conta fiscal. A GIA deve ser uma cópia idêntica ao produzido no registro de apuração do CMS, sendo que a GIA substitutiva do mês de setembro de 2021 contém valores estranhos para o mês. Ponto. É isso. Essa é a tese. É isso que diz a legislação. A autuada admite a folha 61 que o procedimento efetuado para a compensação do ICMS não foi o previsto na legislação e que assim o teria feito para não assoberbar a Cefaz mediante formulação de pedidos para reaver a diferença apurada e para facilitar o encontro de contas de ICMS, evitando entraves relativos à recuperação da diferença apurada. Então, o próprio contribuinte coloca claramente qual foi a sua motivação. Então, na verdade, eu queria que não tivesse nenhum entrave para se ressarcir, então fez diretamente, sem nenhum pedido. Portanto, está clara a decisão, eu vou até pedir licença para deixar de ler o restante, está muito clara, essa é a tese, não há que se falar em nenhuma mácula nessa decisão. Como se vê, a decisão recorrida atacou suficientemente o cerne da questão, expondo o entendimento claro e acertado, tendo em vista o que determina a legislação de regência, não havendo qualquer falta de apreciação de argumentos e provas, nem qualquer vício de fundamentação, muito menos que qualquer lesão ao direito de ampla defesa e ao contraditório. Havendo, sim, o contribuinte demonstrado por meio de seu recurso que bem entendeu os fundamentos postos e visivelmente pôde se defender novamente por meio do recurso. Também não houve qualquer mudança de critério jurídico do lançamento por parte da decisão recorrida, muito pelo contrário, o critério jurídico do lançamento é exatamente aquele exposto na decisão, que, diga-se, é exatamente aquele exposto no presente voto, ou seja, o de que a autuada adotou procedimento que não encontra guarida na legislação, gerando descasamento entre a escrituração fiscal e a GIA, e o recolhimento da referência de setembro de 2021, e implicando em redução do imposto que devia ser recolhido em tal referência. Ante exposto, afasto as alegações de nulidade da decisão recorrida. Quanto ao mérito, reafirmo as razões acima expostas, de modo que entendo que o recurso não merece provimento.
Por outro lado, ainda no mérito, alegações de que não teria havido prejuízo horário não têm o condão de afastar atuações, uma vez que a acusação decorre do creditamento, do cometimento de infração à legislação tributária com previsão legal de aplicação de multa e cobrança de imposto, de modo que a fiscalização não tem nem autorização legal, muito menos discricionariedade para afastar a acusação com base em suposta existência de prejuízo horário. Também não tem qualquer sentido a alegação de bis in idem ou de cobrança em duplicidade, pois o que se verifica é o cometimento de infração relativa ao imposto que deveria ter sido recolhido no mês de setembro de 2021, com base na escrituração fiscal dessa competência, com a justificativa ou pretensão da autuada de se compensar com o imposto supostamente pago a maior incompetência distinta. De fato, tivesse o contribuinte adotado o procedimento previsto na legislação, a fiscalização teria tido a oportunidade, também prevista na legislação, de verificar a existência de recolhimento a maior no mês de agosto. Porém, nem mesmo isso é possível de se afirmar nos presentes autos, uma vez que a verificação de que tal recolhimento a maior teria efetivamente ocorrido depende de análise própria, levando em conta não somente o confronto entre GIA e GARI, bem como a própria autenticidade das GARIs, mas toda a escrituração fiscal. Portanto, nem mesmo o recolhimento a maior por GARI no mês de agosto encontra-se demonstrado nos presentes autos, e muito menos se encontra reconhecido pela autoridade fiscal ou acolhido por este julgado. Porém, ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que estivesse provado o efetivo recolhimento a maior por GARI no mês de agosto de 2021, o lançamento direto nas dias de setembro de 2021 dessa diferença, como forma de compensação, não encontra guarida na legislação, implicando infração à legislação tributária. Só um minuto, tá? Os doutores conseguem me escutar? Eu vou tentar fechar a janela aqui, porque está um barulho muito grande de uma obra aqui. Eu peço licença, só um minutinho. Eu estava tendo que falar muito alto, né? Eu acho que agora está bem melhor. Então, retornando ao voto, eu peço mais uma vez desculpa aos colegas. Então, porém, ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que estivesse provado o efetivo recolhimento a maior por GARI no mês de agosto de 2021, o lançamento direto nas dias de setembro de 2021 dessa diferença, como forma de compensação, não encontra guarida na legislação, implicando infração à legislação tributária e a necessidade de lavratura do presente aí com cobrança de multa, juros e do próprio imposto da competência de setembro de 2021, que deixou de ser recolhido. No mais, o contribuinte deve buscar o seu ressarcimento, acaso efetivamente tenha recolhido imposto a maior por GARI no mês de agosto de 2021. Não tem cabimento pedido de aplicação da súmula TIT 10 em sua nova redação, uma vez que o crédito tributário cobrado no presente aí diz respeito à competência de setembro de 2021 e teve sua lavratura, obviamente, ocorrida posteriormente, no presente caso, em 2022, de modo que a presente atuação já contempla a referida súmula em sua nova redação. De fato, como bem pontua a representação fiscal em suas contrarrazões, a alteração da redação do artigo 96 da Lei 6374, pelo advento da Lei 16.497 de 2017, que veicula taxa de juros de mora por mês equivalente à Selic, e que o artigo 7º do decreto de 4 dispõe que a nova taxa de juros passa a valer a partir de 1 de novembro de 2017, o que implica que, a partir dessa data, é aplicada a taxa Selic. No caso dos autos, 2021, né, já é aplicada a taxa Selic há alguns anos, né, desde 2017. Por tais razões, entendo que a recorrente não tem razão quanto às suas alegações recursais, de modo que negarei provimento ao recurso. Ante o exposto, eu conheço, porém nego provimento ao recurso. Esse foi o voto, eu tentei ser o mais breve possível, né, mas realmente ficou um pouco alongado. Eu peço, então, aos colegas que vou abrir os debates, né, passar a palavra para a doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Primeiramente, parabenizo pelo voto, muito claro, objetivo, analisado todas as alegações recursais. Como bem observado, a decisão monocrática está correta, não padece de nenhuma nulidade. Em relação ao mérito, a questão é realmente muito simples, né? A conduta infracional incontroversa, houve entrega da GIA com valor do imposto a recolher inferior ao escriturado na FD, né?
sequer teria como se demonstrar um recolhimento a maior na área no mês anterior, né? E a pretensa compensação não tem amparo na legislação. Não pode o contribuinte adotar procedimento de acordo com o seu juízo de conveniência, né, ao arrepio da legislação. Então, acompanho integralmente seu voto, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Bom dia aos colegas, bom dia ao patrono, parabenizo pela sustentação oral e pelo voto do relator. Eu vou acompanhar integralmente o relator. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Inicialmente, eu queria agradecer as palavras aí que me foram dirigidas pelo patrono, né? A quem também eu cumprimento pela qualidade da sustentação oral. E com relação ao caso, de fato, a ausência das nulidades, né, foi muito bem abordada no voto. Eu não tenho nada a acrescentar. Quanto ao mérito, me parece que realmente a contribuinte pretendeu fazer uma espécie de compensação, não é? Do valor que foi pago a maior no período de apuração de agosto de 2021 com o devido período de apuração de setembro, né, de 2021. Isso pelo lançamento direto na GIA, né, ao invés de adotar o procedimento do artigo 631, né, do RICMES, que dispõe que o pagamento a maior feito por erro pode ser lançado no registro de apuração do ICMS, né, que, por sua vez, depois vai refletir na GIA, né. Então, realmente, a decisão recorrida ela aborda bem isso, no sentido de que a GIA deve refletir exatamente a escrituração, né, e no caso, não foi o que aconteceu. Então, desse modo, sem que exista, né, autorização ou previsão legal, né, autorizando esse procedimento que foi adotado, né, ou seja, lançado direto na GIA, me parece que acaba havendo uma violação do artigo 170, né, do CTN, que dispõe exatamente nesse sentido, né, na necessidade de que a compensação ela pode ser autorizada desde que seja feita nos termos da legislação, né. Então, nesse sentido, não há como aprovar o recurso realmente. Então, né, concluindo, eu já parabenizo o relator, né, pelo voto, no qual, do meu sentido, tratou de forma precisa, né, as questões envolvidas, e motivo pelo qual eu acompanho na íntegra. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Perfeita análise das preliminares feita pelo relator. E ficou claro também, pela exposição, a compensação que a própria recorrente reconhece em seu recurso ordinário, né? Ou seja, ela procurou, sob o argumento de não dar mais trabalho ao fisco, procurou corrigir um suposto recolhimento a maior de ICMS, fazendo um lançamento em GIA de saldo credor de período anterior que efetivamente não existe e não corresponde à realidade. Então, está claro que os procedimentos que ela utilizou não encontram guarida na legislação e, por isso, não podem ser aceitos. Então, nesse sentido, a repetição de débito que a autuada tem direito, se é que realmente efetuou o recolhimento de ICMS maior, ela pode fazer no prazo de 5 anos, e aí caberia a ela o ônus da multa deste auto de infração, por questão de que realmente ela não pode se utilizar de procedimento ao arrepio da legislação. Então, perfeito o voto do senhor relator, estamos de acordo. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Nós, então, temos aqui um consenso da convicção. Vou encerrar os debates. Pedir aos colegas, o voto já se encontra registrado pelo conhecimento e não provimento. Pedir aos colegas que marquem a presença para o julgamento. Iniciar a votação. A votação realizada, o processo de Syncreon Soluções Logísticas Limitada, AIN 4147170, teve o seu recurso ordinário conhecido, porém negado provimento em decisão unânime. Muito obrigado, doutor Guilherme. Tenha um bom dia. Obrigado, senhores jogadores, aí pelos votos proferidos, pela análise. Bom dia a todos aí, um bom trabalho. Vamos passar para o próximo processo. Processo
de relatoria do Dr. Jandir, processo Sierra Brasil, Comércio de Alimentos e Bebidas, Importação e Exportação, EIRELI, AIM 4141-240, com pedido de vista da doutora Luciana e do doutor Eduardo. Eu vou passar, então, a palavra para o relator, que fará um resumo do caso, né? Em seguida, eu não sei se o relator também tiver interesse ou achar que é necessária a leitura do voto, né? Também fique à vontade. Doutor Jandir. Presidente, eu só queria uma gentileza se pudesse abrir a edição do voto, porque ficou com uma formatação meio estranha. Se puder abrir, por favor, eu agradeço. Pois não. Enquanto a doutora Luciana, então, edita, presidente, eu vou fazer um breve resumo do caso. Se trata, né, de acusação de falta de pagamento de ICMS por meio de guia de recolhimentos especiais em favor do Estado de São Paulo, sobre operações de importação que foram realizadas no formato de importação por conta em ordem, onde a autuada ela consta como adquirente das mercadorias que foram desembaraçadas em Foz do Iguaçu, no Paraná, né? Houve impugnação da autuada, que não apresentou recurso. No entanto, houve impugnação também da responsável solidária, que foi a empresa Trading que promoveu essa importação, e ela sim ofereceu recurso. No voto que eu apresentei na sessão de julgamento anterior, eu abordei essa matéria que já é bem pacificada aqui, né, pelo menos na primeira Câmara, com relação ao fato do sujeito ativo, né, da obrigação tributária ser o Estado de São Paulo nas operações em que o destinatário final da mercadoria se encontra aqui, né, estabelecido no Estado, né? E o ponto, em segundo lugar, que foi abordado no voto, foi com relação à responsabilidade subsidiária, né, ou solidária, da empresa Trading, né? Então, com relação a essa questão da solidariedade da empresa Trading, eu vou ler só um trechinho do voto, que é o ponto que eu acho que é o mais assim controvertido nesse momento. A partir, então, do item 12 do voto, eu falo o seguinte: por outro lado, em situações como a que se verifica no caso dos autos, a participação da recorrente, que é a empresa Trade, né, não se limitou apenas a representar os interesses do mandante, mas sim agiu efetivamente para que o imposto não fosse recolhido em favor do efetivo sujeito ativo, emitindo documentos fiscais contendo declaração falsa e hipótese não prevista na legislação, retratando operações de remessa de mercadorias que nunca ocorreram de fato. E aqui eu menciono as folhas onde estão essas notas fiscais que veicularam essas operações, que são as folhas 16 até 33. Nesse contexto, a atribuição de responsabilidade solidária decorre do disposto do inciso 11 e parágrafo único do artigo 9º da Lei 6374, de 89, que se encontram assim enunciados. E aqui eu transcrevo os dispositivos, né? A seu turno, o artigo 184, incisos 3, 4 e 10 do RICMS também prescreve, né? E aqui eu transcrevo, que falam sobre exatamente esse ponto de se considerar desacompanhado do documento fiscal as operações, né, cobertadas com documento inábil, né, que são aqueles considerados aqueles que contiverem declaração falsa, né, ou forem emitidos em hipótese não prevista na legislação, ou que, de qualquer modo, ainda que formalmente regular, tiverem sido omitidos ou utilizado como dolo, fraude, simulação ou erro, que possibilite, mesmo que a terceiro, não pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem devida. Então, já concluindo, né, diante desse panorama legislativo, é clara a responsabilidade solidária da recorrente nos termos da acusação. E por isso eu acabei conhecendo o recurso ordinário, mas neguei provimento, né, mantendo, então, o auto de infração lavrado, inclusive no que concerne, né, a responsabilidade solidária. Essa é a síntese, presidente, do voto que eu apresentei na última sessão. Perfeito, obrigado, doutor Jandir. Doutora Luciana primeiro, né? Depois do doutor Eduardo, não é isso? Desculpa que acho que tem uma obra aqui novamente também, não sei se vai atrapalhar. Pedi vista dos presentes autos para melhor examinar as particularidades do caso concreto. A análise dos elementos me levou à mesma conclusão do voto apresentado pelo relator, doutor Jandir, que com brilhantismo e profundidade, como sempre faz, apreciou a NIT e entendeu pela integral manutenção da dotação fiscal.
Não obstante, peço vênia para uma breve digressão acerca da responsabilização solidária da Trade Company e operações realizadas na modalidade de importação por contorno de terceiros. E aqui eu dou realce primeiro as infrações. São duas infrações, a falta de pagamento, né, e a apropriação indevida de crédito, de ICMS, todos decorrentes da operação de importação de mercadorias. Eu cito aqui que a folha 178, a autoridade fiscal, ela relata, né, que o suposto fornecedor era mero prestador de serviços, né, e estaria caracterizada, né, a importação por contorno de terceiros. A autuada teve registrado nos livros de registro de entrada nota fiscal de compras de mercadorias de um fornecedor supostamente estabelecido no estado de Rondônia, sem que essa mercadoria estivesse por ele transitado. E que o contribuinte foi notificado a apresentar os conhecimentos de transporte, mas permaneceu silente, visto que seriam provas a seu desfavor. Então, cuida-se, então, de recurso ordinário, depois pela Trade Company, incluída no polo passivo da exigência fiscal como responsável solidário, nos termos do artigo 11, inciso 11 do RICMES. O cerne do apelo recursal está no argumento de ilegitimidade passiva, sustido no seguinte fundamento: a modalidade de operação adotada pelas partes, importação por contorno de terceiros, no contexto jurídico geral, afasta qualquer hipótese de direcionamento de solidariedade ao prestador de serviços, que é mero mandatário. O fundamento jurídico adotado no recurso pode soar plausível. Afinal, consoante a legislação de regência, na operação de importação por contorno de terceiros, a pessoa jurídica importadora é contratada para promover em seu nome o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira adquirida do exterior por outra pessoa jurídica. Eu estou citando o artigo da Instituição Normativa da Receita Federal 1861 de 2018. Mas é certo que a plausibilidade fática da pretensão deduzida, ou seja, a configuração da legitimidade passiva, demandaria a demonstração da conformidade do caso concreto à exata dimensão jurídica do que ancora o papel da Trading Company em operações realizadas na modalidade de importação por contorno de terceiros. Não se olvida que, em razão de contrato previamente firmado, o serviço de despacho aduaneiro pode compreender a prestação de outros serviços correlatos pela Trade Company, como a realização de cotação de preço, intermediação comercial. Mas é certo que, mesmo tendo sido contratada para atuar na promoção do despacho aduaneiro, se de algum modo a Trade Company concorre com o interesse comum para a prática de infração à legislação tributária e em detrimento do erário, ela deve responder solidariamente com o adquirente das mercadorias. Evidentemente, é o substrato fático probatório dos autos quem deve demonstrar que a atuação da empresa importadora, de fato, teria se limitado à realização do despacho aduaneiro dos serviços correlatos. Aí, aqui, acerca da responsabilização, eu cito um entendimento firmado da Decisão Normativa CAT de 3 de 2009, né? Só vou ler um trechinho: o importador por contorno de terceiro situado em outra unidade federada é responsável solidário pelo pagamento do imposto, nos termos do artigo 124, inciso 1 do CTN. De certo que, nos termos desse artigo, né, são solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. E eu transcrevo também o inciso 11 do artigo 9 da Lei 637489. E no caso dos autos, como muito bem observou o ilustre relator, há elementos probatórios suficientes a demonstrar que a recorrente concorreu para a prática das infrações em questão. E aqui eu cito o trecho do voto do Dr. Jandir. Foram emitidos documentos fiscais contendo declaração falsa, em hipótese não prevista na legislação, retratando a operação de remessas de mercadorias que nunca ocorreram de fato. E o fisco também aponta na sua manifestação a existência de simulação de circulação de mercadorias em outro estado da federação. E sim, com base nesses elementos, o que se evidencia é a atuação da Trade Company não se limitou à realização de despacho aduaneiro. Na verdade, figurou como partícipe da simulação perpetrada, a circulação da mercadoria no estado de Rondônia. A participação direta da Trade Company na simulação desvela-se a partir da constatação da emissão de documentos fiscais que retratavam operações de remessa de mercadorias que nunca transitaram pelo seu estabelecimento. O disfarce da realidade foi criado para esconder o real desembaraço aduaneiro, o que ocorreu no armazém alfandegado no município de Foz do Iguaçu, no Paraná, com a destinação das mercadorias diretamente para o adquirente destinatário sediado em São Paulo. Daí se dizia que a participação da Trade Company nos fatos simulados afigurou-se proeminente, provocando reflexos tributários importantes, na medida que impôs duplo prejuízo ao Estado de São Paulo, decorrente do não recolhimento do imposto devido no desembaraço aduaneiro e da fruição indevida de créditos supostamente pagos em operações de comercialização de mercadorias que nunca ocorreram de fato. Eu transcrevo também um trecho da Decisão Normativa CAT 3 de 2009.
Uma vez que a recorrente afirma veementemente ter atuado como mera prestadora de serviço em operação de importação por conta de terceiros, cabe aqui a pergunta: por que se emitiu documentos fiscais consignando a ocorrência de operações tributárias de remessa de mercadorias em seu estabelecimento no estado de Rondônia para o destinatário que nunca ocorreram? Operações tributárias, aqui eu friso. A viabilizar a fruição indevida de crédito do imposto pelo seu contratante. Ora, conquanto na modalidade de importação por conta da ordem existam dois agentes, a trade company e o adquirente, há somente uma operação relativa à circulação de mercadorias, a importação. Evidencia-se, portanto, que as partes atuaram em conjunto nas operações de importação interna, almejando disfarçar a realidade, ou seja, um intuito de simulação. Isso não passou despercebido aos olhos do julgador monocrático, que assim consignou. É impossível admitir que a Trade Company não tenha concorrido de forma deliberada na sistematização da importação adotada, que culminou os expressivos valores de impostos não recolhidos ao fisco paulista. De fato, se demonstrado o descompasso, a simulação, entre o tratamento tributário adotado e a realidade fática que a Trade Company esteve unida ao adquirente das mercadorias e desenvolveu papel relevante na supressão do imposto, agindo em concurso e com unidade de propósitos, daí é possível inferir o interesse comum na situação de origem da obrigação principal que legitima a responsabilização solidária daquela, a Trade Company, pelo débito fiscal em apreço. E aqui eu repito, né, o que dispõe o artigo 124 do CTN e também o artigo 2º do LICNIS. Transcrevo também o trecho da decisão normativa CAT 3 de 2009, né? E, ao fim, vem-se ver que, sobre a Trade Company, hora recorrente, pesa o ônus probatório dos fatos capazes de desconstituir a pecha de simulação que recai sobre sua atuação nas operações de importação e comércio. Contudo, inexistem nos autos elementos probatórios nesse sentido. Em verdade, o conjunto probatório constante dos autos milita a favor da ação fiscal, e os argumentos da recorrente não se mostram aptos a elidir o trabalho realizado pelo fisco. Então, pelo meu voto de vista, eu acompanho integralmente as razões de decidido, voto muito bem elaborado, muito bem fundamentado do relator, doutor Jandir. Como voto, doutores, eu peço desculpas aí pelo barulho, não sei se atrapalhou um pouco a leitura. Maravilha. Muito obrigado, doutora Luciana. Então, vamos ouvir o doutor Eduardo. Pedi vista do processo para melhor manifestar sobre as questões em enfoque. Adianto que, em que pese o bem elaborado voto proferido pelo ilustre relator, ouso discordar do mesmo pelas razões escolhidas a seguir. A pessoa jurídica Sierra Brasil Comércio de Alimentos, Bebidas, Importação, Exportação Ireli sofreu a lavratura do all-in com as acusações fiscais transcritas adiante, sendo incluída a hora recorrente Costa Esmeralda Trading, Importação e Exportação Limitada, no polo passivo da demanda, como responsável solidária nos seguintes termos. Aí eu transcrevo as acusações. O AIN se refere, destaque, às operações por conta e ordem de terceiro, em que a recorrente emprestou seu nome para o desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas do exterior por conta e ordem da Sierra. Em idênticas acusações fiscais, a Câmara Superior deste egrégio tribunal entendera que o verdadeiro contribuinte do imposto estadual é o adquirente final da mercadoria importada, real interessado no negócio jurídico, sendo importador, muitas vezes a Trading Company, simples prestadora de serviço, participação irrelevante, pelo fato de somente prestar seu nome para o desembaraço aduaneiro das mercadorias do exterior. Acho que eu não preciso reproduzir, ler o voto a decisão da Superior que eu reproduzi, que foi unânime e proferida no final de 2019. Na mesma decisão, a Câmara Superior deste egrégio tribunal, unanimidade, reforça a impossibilidade de participação da Trading Company como responsável pelo pagamento do imposto, seja como contribuinte, seja como responsável solidário. Cobra relevo outra decisão unânime da Superior em que fora destacada a atuação da Trading como mera prestadora de serviço, simples intermediário, afastando-a da autuação. Aí trago um julgado de 2018. De acordo com a posição firmada por este egrégio tribunal, a aludida modalidade de importação irradiará efeitos jurídicos fiscais tão somente entre o fisco bandeirante e adquirente da mercadoria importada, Sierra, porquanto não reconhecem a Trading recorrente como destinatário jurídico das mercadorias importadas, na forma contida no artigo 150, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição Federal de 88. Supremo Tribunal Federal, área 665134, Minas Gerais, de relatoria do ministro Edson Fachin, uniformizou o tema ao fixar
aí eu fui aqui um pouco redundante, tese jurídica ao tema 520 da sistemática de repercussão geral. E a gente sabe qual é esse tema, não preciso ler. É-se disso que o papel da trade, como mero prestador de serviço com empréstimo de seu nome para o despacho aduaneiro da mercadoria. Em outras palavras, o destinatário jurídico da operação mercantil, contribuinte do imposto, é o contratante do serviço, do referido serviço. E aí continuo reproduzindo aquela decisão. Não se aplica o artigo 124, inciso 1º do CTN, interesse comum entre a Sierra e a recorrente na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária principal, considerando esta responsável solidária, visto que o importador é simples prestador de serviço na aquisição de mercadoria. Além disso, não figura no relato da infração e, tampouco, no relato circunstanciado, a demonstração de que a recorrente teria praticado ato com dolo, fraude ou simulação. Não há como presumir interesse comum por parte da recorrente, na medida em que não responde ao fisco paulista e seus documentos fiscais forem emitidos nos links da legislação de origem, a qual deve obediência. Haveria interesse comum na efetiva configuração do interesse em fraudar para não recolher tributo. Imperiosa comprovação da existência de nexo causal na participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com resultado prejudicial ao fisco dele advindo, conforme as regras incertas no Código Civil Brasileiro. Aí eu reproduzo o artigo 186, que diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 187, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos costumes. Digo eu. A recorrente seguiu a legislação do Estado de Rondônia e que exige que o recolhimento do CMS seja feito na operação saída, sob pena de autuação por desrespeito à norma. Trata-se de empresa recorrente domiciliada em outra unidade federativa que não desembaraçou mercadorias no Estado de São Paulo e que não possui inscrição estadual na referida localidade. Penso que o Estado de São Paulo não tem legitimidade para a cobrança do imposto estadual da recorrente, que o ordenamento jurídico pátrio adotou os critérios material e territorial ao disciplinar a repartição das competências dos entes federados. Como leciona Roque Antônio Carrasa, considera-se a lei tributária do ente federativo do local em que ocorreu o fato impunível. Aí transcrevo as lições do professor Roque. Tenho para mim que a Lei Tributária Bandeirante, 6374 de 89, e o respectivo regulamento, Decreto Estadual 45.490 de 2000, não poderiam projetar efeitos jurídicos na forma pretendida na presente atuação fiscal. A recorrente é empresa domiciliada no Estado de Rondônia, devendo cumprir sua legislação. De acordo com o artigo 86 do Regulamento de Rondônia, e seu parágrafo 1º, o contribuinte é a pessoa que realize com habitualidade, no volume que caracteriza o intuito comercial, operações de circulação de mercadoria, e mais adiante, ainda que as inicie no exterior, e importe bens ou mercadorias do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. O descumprimento da legislação do Estado de Rondônia implicará em penalização, como é o caso da impossibilidade de desembaraço das mercadorias importadas, inviabilidade da liberação da GLME, Guia para a Liberação de Mercadoria Estrangeira pelo Estado de Rondônia, em que consta a declaração de recolhimento do CMS. Não bastasse a legislação do Estado de Rondônia, o próprio órgão fazendário daquela unidade federativa exige o referido expediente de seus contribuintes. Isso porque, no parecer 1317, a gerência de tributação da Coordenadoria da Receita Estadual da Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia declarou que o importador é o contribuinte do ICMS, independente da modalidade de operação de importação, que pode ser direta, por conta própria, ou indireta, por conta e ordem de terceiro, ou por encomenda. E o desembaraço pode ser realizado em qualquer estado brasileiro. Acrescentou que não existe obrigatoriedade dos bens e mercadorias importadores serem desembaraçados em recintos alfandegados no estado de Rondônia. Considerou, em outras palavras, irrelevante a inexistência do trânsito da mercadoria naquela localidade. Tecidas essas considerações, mormente no que concerne ao atendimento da recorrente, à legislação e à orientação fazendária do estado de Rondônia, entre outros,
não vejo como possam ser consideradas declarações falsas aquelas contidas na documentação fiscal emitida pela recorrente, informação de que tratasse de operações interestaduais. Ademais, tenho para mim que não restou efetivamente demonstrado o necessário nexo causal, aqui eu acabei repetindo o nexo causal, na participação comissiva ou omissiva, consciente, no perfazimento do ato ilícito com resultado prejudicial ao fisco, nos moldes do Código Civil Brasileiro. Observe-se, aliás, não ser suficiente a assertiva de que, por se tratar de trading company, a recorrente teria a obrigação do conhecimento dos seus expedientes. Postura como essa implicará na adoção da presunção de má-fé da recorrente, ou seja, das imputações fiscais sem o devido embasamento fático. Demonstrada a legitimidade passiva, não há como a recorrente ser mantida como responsável solidária no auto de infração lavrado, devendo, portanto, ser excluída do polo passivo da demanda. Pelos motivos expostos, não há, da mesma forma, como acusar a recorrente da apropriação indevida do imposto estadual em comento, item 2 do auto, acrescentando a circunstância de que a mesma não obteve qualquer vantagem com a aludida escrituração de créditos do ICMS. Em face do exposto, conheço do provimento ao recurso ordinário para afastar a empresa recorrente, tida como responsável solidária do polo passivo da demanda, não sendo imputada a mesma as acusações fiscais contidas nos itens 1 e 2 do auto de infração lavrado. Então, é assim como o voto, em que pese os ótimos votos, as ótimas manifestações dos doutores Jandir e Luciano. Obrigado, doutor Eduardo. Desculpe. Alguém queria se pronunciar? Não, obrigado, doutor Eduardo, pelo voto. Eu vou abrir os debates, né? Na verdade, só falta eu voltar, né? Eu vou acompanhar o relator, pedindo venha ao excelente voto do doutor Eduardo. A Fazenda, ela tem ido cada vez mais no sentido de que a Trading Company, ela, apesar de ser mera prestadora de serviços e, portanto, ela não tem não produz uma operação de ICMS, né, de circulação de mercadoria, né, na verdade. Por outro lado, ela tem sido considerada como realmente partícipe dessa operação como um todo, né, de simulação. Né? Então, a Fazenda tem ido cada vez mais nesse sentido, inclusive a glosa do crédito é uma consequência disso, né? Porque não se aceita como válido o documento fiscal emitido, né? Por essa trading company, né? Portanto, nesse caso, então não há muito o que fazer, porque como não se considera como válido esse documento, então não tem como afastar a incidência do artigo 184, né? Então, é uma questão de lógica, né? Em alguns casos, a Fazenda não coloca a Trading Company como solidária, mas isso não macula aqueles autos de infração. Inclusive, recentemente nós tivemos aqui, né, um auto de infração em que o contribuinte alega, só que no caso dele, ele alegava que, na verdade, a responsabilidade era da Trading Company e não dele, né? Aí também já é demais, né? Então, nós temos, então, e ele pedia, né, que fosse, pelo menos, responsabilizada solidariamente a Trading Company. Né? Naquele caso, nem solidariamente foi responsabilizada. Né? Mas isso não macula o fato de que o contribuinte que efetuou a importação é que realmente é o responsável principal por isso. Então, naqueles autos não ficaram maculados, mas a questão é, a Trading Company é sim, né, com base na legislação, responsável solidário, né? Ainda que em alguns autos possa não vir assim, né, responsabilizada, né? Mas a Fazenda tem cada vez mais colocado as trading companies como responsáveis solidários, exatamente porque não se aceita esse documento fiscal como válido. Ele é inválido, né? Então, doutor Eduardo, eu peço venha aqui para adotar a tese de que sim, se aplica-se o artigo 184 no caso dos autos. Então, há uma presunção, sim. Né? Então, não há necessidade de demonstrar dolo, fraude, simulação. Há uma presunção de que, pelo fato de serem documentos inválidos, né, de que há interesse comum. Né?
Então, a Trading Company que emitiu esses documentos, né, ela tem interesse comum. Então, eu vou pedir licença para acompanhar o relator e voltar com o relator. Alguém gostaria de se manifestar? Eu gostaria, doutor João, só fazer uma observação, né? Eu compreendo bem a posição defendida pelo doutor Eduardo, né? Aliás, com o brilhantismo de sempre. E eu também concordo que a trading é uma prestadora de serviços, né? E assim sendo, ela não é a responsável principal, né, pelo regulamento do imposto. Obrigação essa que deve recair sobre o efetivo importador. Mas a atuação da trade nessas operações, ela não se limita, né, apenas a intermediar, né, e facilitar a importação. Como no caso dos autos, né, ela acaba servindo, né, ou avançando, né, essa atuação e acaba servindo como instrumento, né, de evasão fiscal, efetivamente, né, principalmente por simular essa compra de mercadoria e sua remessa posterior para o importador, que é exatamente o motivo pela desqualificação do documento fiscal, né, sendo então responsável, né, também a Trade Company por preparar toda a documentação para dar amparo nessa operação. E, como a gente viu, não reflete a realidade, né? E pior, recolhendo o ICMS para o estado que ofereça condições mais favoráveis, né? E não ao estado onde está localizado o importador e para onde acabam se destinando as mercadorias. Então, nesse contexto, eu entendo que a Trade Company ela tem responsabilidade, não como contribuinte principal, mas como, de fato, a lição prevê, responsabilidade solidária, né? Então, meu voto acabou sendo bastante objetivo e direto, mas eu aproveito também para parabenizar a doutora Luciana, né, que explorou esse tema de forma mais abrangente. Então, assim, também eu peço vênia ao doutor Eduardo para manter o voto conforme proferido. Era só esses esclarecimentos, doutor João. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Eu vou pedir um minutinho, licença dos colegas, só um minutinho, que eu preciso resolver um probleminha aqui urgente e rápido. Mais uma vez aqui, vou tentar ser o mais breve possível. Só um minutinho. Problema resolvido. Só um minutinho, desculpa. Problema ainda não resolvido. Então, alguém gostaria de se manifestar? Senhor presidente, Sim, doutor Pedro. só acrescentar um detalhe que é o seguinte: esse caso é o caso clássico de importação por conta em ordem, em que a autuada do Estado de São Paulo escolhe, vamos dizer assim, uma trade em outro estado justamente por conta da guerra fiscal, ou seja, ela tem incentivo naquele estado, então ela escolhe uma trade lá de Rondônia e paga para essa trade um valor considerando esse incentivo fiscal. Então, fica claro dos autos em que a operação de suposta remessa de mercadoria de Rondônia para cá não aconteceu, evidentemente não aconteceu, e quem pagou o imposto de importação para Rondônia com o benefício fiscal foi a autuada. Então, nesse sentido, qual é o interesse da trading em emitir uma nota fiscal para o importador aqui em São Paulo, sendo que ela, trading, com essa nota fiscal, vai ter que pagar o ICMS dessa suposta transferência? Ele não vai ter direito ao crédito em Rondônia, porque quem pagou o imposto foi a autuada aqui em São Paulo. Então, é claro, com isso fica claro o interesse comum nos dois em fazer essa simulação e fazer com que a empresa de São Paulo pague apenas o imposto de importação para Rondônia e ter
teria direito aí ao crédito fictício na operação interestadual, que efetivamente não ocorreu. Então, por todos esses motivos, estamos de acordo com o voto do doutor Jandir, o voto da doutora Luciana, e somos pela manutenção integral do auto, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Então, vamos encerrar os debates, se me permitem. Os votos já estão registrados. E eu vou, então, proceder aqui à votação. Como havia dito já, adiantado, vou votar com o ilustre relator. E votação realizada, o processo de Sierra Brasil, Comércio de Alimentos e Bebidas, Importação e Exportação. A em 4141.240 teve o seu recurso ordinário conhecido e não provido, em decisão não unânime. Esse foi o nosso último processo do dia. Vamos, então, encerrando nossa sessão. E vou passar a palavra para cada um, como é de praxe, né? E terminar encerrando dizendo, no meu caso, muito obrigado pelos anos, né, de trabalho juntos aqui, doutor Jandir. Já foi um mandato e meio, mas um pouco mais de um mandato e meio, né? E então 3 anos e pouquinho, né, que a gente está junto nessa primeira Câmara. E desejar boa sorte aí no bom trabalho. Estamos sempre por aqui, né? Sempre disponíveis e abertos aqui para o amigo e colega. Passo a palavra para cada um. Doutora Luciana. Ok, presidente. Primeiro, parabenizo o senhor pela condução dos trabalhos, pelo voto, muito objetivo. E com tristeza, né, tenho que me despedir nessa Câmara, né, doutor Jandir. Agradeço muito, doutor Jandir, a sua amizade, né, o aprendizado que eu tive com o senhor. Nossa, realmente é muito bom trabalhar aqui, essa Câmara, eu gosto muito de trabalhar aqui. O senhor realmente foi muito importante para mim, por todo esse aprendizado que a gente teve aqui. Tá? Então, desejo muito sucesso na nova Câmara, com certeza terá, né? E estamos aqui, sempre que precisa, entre em contato, que a gente sempre pode estar sempre junto, né? E também agradeço ao doutor Eduardo, agradeço ao doutor Pedro, né, também pela participação, parabenizo ao doutor Eduardo pelo voto, e agradeço ao doutor Oswaldo, né, que hoje está nos assessorando aqui. Muito obrigada. Boa semana a todos. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Também agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto com os doutores Maluf, Luciana, Jandir, doutor Pedro, né, os ótimos votos dos colegas dessa Câmara. E dizer também que é com tristeza que a gente não vai poder contar com o Jandir, que além de uma pessoa educadíssima, simples, né, bem-humorada, é um excelente jogador, é um estudioso, né, jogador aqui em São Paulo, também em Brasília no CARF, né, quer dizer, está na veia dele essa atividade, além de escrever os artigos, coordenar obras, e vai ser triste, porque vai ser inevitável aquela frase, onde o Jandir estiver, que ele esteja bem, né, doutor Maluf? Muito bom, doutor Eduardo. Vamos, então, passar para o doutor Jandir. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Eu inicio, né, parabenizando mais uma vez pela condução dos trabalhos, com a competência de sempre. Também cumprimentando, né, a doutora Luciana, o doutor Eduardo pelas suas participações, assim como o doutor Pedro, todos, né, contribuindo para que os nossos julgamentos ocorram dentro da maior justiça possível, né, que é o nosso objetivo máximo, né. E, de fato, né, como já tivemos a oportunidade de conversar, né, anteriormente, hoje provavelmente é a minha última participação aqui na primeira Câmara, nesse biênio, né, diante de um remanejamento que está sendo feito no TIT, em que possivelmente eu passarei a atuar em outra Câmara julgadora, né. Sim, eu gostaria de aproveitar nesse momento para agradecer, né, imensamente a paciência, né, a cordialidade, as lições, né, que eu pude receber de cada um de vocês nessa Câmara tricolor, né.
só poderia ser mesmo a primeira, né? Sendo tricolor, só pode ser a primeira Câmara, né? Então, muito obrigado, doutor João, doutora Luciana, doutor Eduardo e doutor Pedro. É uma despedida nesse biênio, né? Mas quem sabe nós possamos nos reencontrar, né, em uma nova composição nos biênios seguintes, né? O Tite, ele permite esses reencontros, né? E não são raros de acontecer, né? E eu vou ficar aqui na torcida que em breve nós possamos estarmos juntos aí em novas composições, né? E para encerrar, né, e para até manter a tradição, né, das minhas lembranças de datas especiais, gostaria de lembrar que estamos vivendo a Semana Santa, né, desse ano 2023, que se iniciou no último domingo, né, dia 2, o famoso Domingo de Ramos, né, relembra a entrada triunfal, né, de Jesus em Jerusalém, e que acaba terminando com a sua ressurreição, né, no domingo de Páscoa, né. Então, eu aproveito para desejar a todos, sejam cristãos ou não, né, uma excelente Semana Santa e uma felicíssima Páscoa, né, com todos os familiares, e que possa significar um novo período de luz aí na vida de todos. Então, muito obrigado, e, como eu disse, não vai ser uma despedida, vai ser um até breve. E até breve, então, a todos. Obrigado, doutor Jandir. Mais uma vez, eu desejo aí um bom trabalho e, de fato, né, eu acho que a gente tem esses momentos aqui de um pouco de saudosismo, enfim, de despedir, né? É natural, né? As câmaras, elas acabam, os trabalhos, eles acabam consumindo, né? E cada um começa a participar da sua própria câmara, e agora com o teletrabalho, né? Com as câmaras virtuais, essas sessões virtuais, né? A gente acaba afastando um pouco, né? E eu desejo que a gente possa, então, pelo menos tentar daqui para frente fazer alguma interação, né, com os colegas que passaram. E eu acho que eu vou manter ali o doutor, eu peço que não saia do grupo. Eu acho que talvez eu mantenha um grupo lá dos amigos da primeira Câmara, alguma coisa assim. Eu acho que o doutor Jandir mais do que merece, né? Fico muito feliz, doutor João. Hã? Fico muito feliz com essa ideia. Realmente há muitos amigos aqui da primeira Câmara, vários que passaram por aqui, né? A doutora Maria Alice, que eu tenho contato com ela, vira e mexe, ela se manifesta com saudade aqui dos nossos julgamentos. Outras juízas, né? A doutora Ângela Sartori, que outro dia esteve aqui me substituindo, a doutora Ana Paula Pescatore, né? Que também de vez em quando ela aparece por aqui, ela também foi titular aqui da primeira Câmara, e outros tantos, né? Que passaram por aqui, e todos sempre com sentimento de saudades, né? Desses momentos que são intensos de julgamento, de debates, mas sempre com amizade, com cordialidade, e sempre procurando fazer o melhor de cada um de nós, né? Isso que tem sido a marca da primeira Câmara, né? Eu espero que consiga levar um pouco disso também para a próxima Câmara, e com certeza eu vou levar saudades. E esse grupo que o senhor pensa em montar eu acho que vai ser um sucesso, com certeza. Talvez possamos fazer um encontro presencial, né? Eu acho que chamar a doutora Maria Alice, né? E demais colegas, né, que passaram aqui. Vamos ver, pode ser que a gente consiga fazer isso até no WhatsApp, né? Estou pensando nisso agora. E a gente, então, tentar marcar esse semestre alguma coisa. Né? Então, vamos ver como é que se desenrola. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, doutor Jandir. Foi um grande prazer e vamos nos reencontrar aqui nas câmaras. Um abraço aí. Boa sorte. Perfeito. Tchau, gente. Doutor Pedro, Obrigado, com senhor o presidente. braço, encerrando aí as nossas considerações. Não, de forma bem rápida, só agradecer a condução serena, a condução democrática. Hoje tivemos votos de peso, analisando questões jurídicas importantes, essa questão da solidariedade na importação por conta e ordem. Todos se manifestaram. Agradeço à doutora Luciana, doutor Eduardo, doutor Jandir, votos pesados, votos robustos, de bons posicionamentos jurídicos, que nos faz crescer, nos faz refletir e, principalmente, nos faz ficar certos de que o contribuinte recebeu aí a prestação jurisdicional que lhe era merecida pela discussão que nós tivemos aqui na Câmara. Então, obrigado, senhor presidente, por proporcionar essas discussões. E, doutor Jandir, sentiremos muito a sua falta. Estamos certos que o seu brilhantismo e a sua simpatia serão também marcantes em outra Câmara, agora na sexta Câmara, e
Eu concordo plenamente. O futuro a Deus pertence. Estaremos juntos em outras oportunidades, se Deus quiser, mas sem dúvida sentiremos muito a sua falta. Muito boa sorte, muito sucesso na sua futura Câmara e nos encontramos aí pelos caminhos do Tite. Obrigado, senhores. Até a próxima terça. Obrigado, doutor Pedro. Então é isso, né? Desejando aí boa sorte ao doutor Jandir, bom trabalho. Vamos encerrando aqui essa sessão de julgamento do dia 4 de abril de 2023, da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Um bom dia, boa semana a todos. Até a próxima sessão. Um abraço, colegas. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.